Fala pessoal, graça e paz, Pastor Carlos com vocês, tudo bem? Quanto tempo que a gente não grava um vídeo, hein? Já faz um bom tempo que eu não gravo um vídeo. A correria do dia a dia, trabalhando, as coisas da igreja, outros canais dos meus outros canais que eu tenho. Mas enfim, estamos aí, um dia bem quente hoje, muito quente por sinal. Mas graças a Deus por mais um dia. E queridos, a gente tá vendo tanta coisa acontecer, né? As notícias que a gente vê todos os dias, né? De tantos acontecimentos ruins, de crises, de inflação, criminalidade aumentando, corrupção no governo, a esquerda tentando desmoralizar tudo que é certo, né? Desmerecer a família, o gênero masculino e feminino, né, sendo banalizado, as nossas crianças sendo expostas. Veio agora a fala infeliz do ministro, né, colocando a igreja no Rio de Janeiro, né, como se estivesse associada ao crime organizado, narcotraficantes evangélicos. Olha que ponto nós chegamos. Apresentou isso sem provas, inclusive. E a gente está vendo uma ditadura sendo imposta no Brasil. E as pessoas, né, já entenderam qual que é a intenção desse governo. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, né, os últimos dias seriam trabalhosos. Então não dá para esperar muitas coisas da sociedade que a gente vive, dos governantes. Não que a gente não tenha que orar, tá bom? Não que a gente não tenha que fazer a nossa parte como cidadão. Porém, irmãos, as profecias também precisam se cumprir. É bem certo que a gente está no tempo do fim, isso é inegável. Jesus está voltando, ele vai arrebatar a igreja. Né? Você que não crê no arrebatamento, a Bíblia inteira fala sobre isso, tá? Então vai ter o arrebatamento da igreja sim. Jesus ele falou, né, em Mateus 24, acho que no versículo 13. O versículo anterior, antes diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aí Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, será arrebatado. Né? Vai ser salvo desse mundo perdido, desse mundo, né, corrompido. Claro que quando a igreja for arrebatada da terra, vai ter salvação. Sim, vai ter salvação. Mas não vai ser a igreja, a noiva do Cordeiro, que foi arrebatada, que vai voltar para pregar. Não. Na grande tribulação, nos 3 primeiros anos e meio, a Bíblia diz que Deus vai mandar 2 testemunhas, está lá no Apocalipse, que vão anunciar o evangelho do reino em todas as nações. Né? A Bíblia fala de anjos, capítulo acho que 19 de Apocalipse, correndo em alta velocidade nos 4 cantos da terra, dizendo, temei a Deus e dai glória. Mas fora isso, a Bíblia também diz, né, no versículo 14, quando o versículo 13 diz, né, aquele que perseverar até o fim será salvo, vai ser arrebatado. Aí o versículo 14 diz, e este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ué, mas já não veio o fim no versículo 13? Ali foi o arrebatamento. A igreja anuncia o reino pela graça. Agora o evangelho do reino vai ser pregado pelas 2 testemunhas, pelos 144 mil judeus das 12 tribos de Israel espalhadas no mundo, que a Bíblia menciona no livro do Apocalipse. A Bíblia fala dos mártires da grande tribulação, dos 3 primeiros anos e meio,
quando João teve a visão que ele disse, né, quem são aqueles milhares e milhares de pessoas com as vestes salpicadas de sangue, tendo harpas nas mãos e cantando, pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações. E aí Jesus fala, eles são os mártires da grande tribulação, que não aceitaram receber, né, o sinal da besta na sua mão direita ou na testa. Ou seja, então vai ter muitas pessoas que vão morrer como mártires no governo do anticristo. Talvez aqueles que vão se converter na grande tribulação, aqueles que não subiram no arrebatamento, né, e que vão aí pelo Espírito Santo, né, perseverar, pregar o evangelho, né, e quando for para receber a marca vai negar, vai ser decapitado, porque essa é a condição, ser decapitado, ser torturado, mas vão morrer como mártires. Olha que interessante, né, irmãos? Eu sei que tem gente que diz que depois que a igreja foi arrebatada não tem mais salvação. Claro que tem. Outra coisa que as pessoas dizem que o Espírito Santo vai ser retirado da terra quando a igreja for arrebatada. Não é verdade. Ele vai deixar de operar pelos dons espirituais, né, ministeriais, porque aí entra uma outra realidade, que não é mais o período da graça, da igreja. Mas o Espírito Santo continua na terra. Primeiro, ele é Deus. Se ele é Deus, ele é onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele tem toda a sabedoria, conhecimento e ciência. E ele é onipotente, ele tem todo o poder no céu e na terra. Então ele não vai deixar de atuar na terra. Por que eu sei que ele vai atuar na terra? Porque ele vai enviar duas testemunhas. Vai ser pelo poder do Espírito Santo. Vai ter ali os 144 mil judeus. Também é pelo Espírito Santo. Os mártires da grande tribulação. Por que eles vão negar a marca do anticristo e vão morrer pela causa de Cristo? Porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não for pelo Espírito Santo, as pessoas não vão, não tem como você permanecer com Cristo mediante uma situação tão assustadora como a da grande tribulação. E o detalhe mais importante é que na batalha do Armagedon, quando o anticristo incitar todos os governos da terra para cercar Jerusalém lá no Vale do Meguido para a grande batalha, a Zacarias 14, ele vai falar, né, irmãos, leiam os profetas menores, eles dão muitos detalhes sobre, né, o período da grande tribulação, da vinda de Cristo. Zacarias, ele diz, assim como Judas, o livro de Judas também, a pequena epístola de Judas, diz que Jesus ele vai vir, né, com os seus milhares de santos, não de anjos, de santos, a igreja. O Apocalipse diz que todo olho verá Jesus com a igreja, ele vindo com a igreja. E Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. O capítulo 12, 13, 14 de Zacarias vai descrever o arrependimento de Israel. Eles vão ver Jesus vindo em glória, com grande poder e glória, com a sua igreja. Eles vão ver as marcas nas mãos. E eles vão chorar, né, e prantear. E a Bíblia diz que vai vir o espírito de súplica e de arrependimento. O Espírito Santo, ele que convence. Então o Espírito Santo ele vai trabalhar no coração dos judeus nesse período de grande tribulação, que ao ver Jesus eles vão se quebrantar e se arrepender. E aí cumpre-se a profecia de Romanos, eu não sei se é o capítulo, lembro agora se é o capítulo 10 ou o capítulo 11, que diz assim, que de Sião virá o libertador. E todo Israel será salvo. A profecia, por exemplo, de Daniel, das 70 semanas, 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade, Jerusalém. Está lá em Daniel 9, a partir do versículo 24. Do versículo 24 ao versículo 27. Vai falar de 70 semanas proféticas. Cada dia equivale a um ano, são 490 anos. Se cumpriram ali 483 anos já. Né? 7 semanas, que são 49 anos, 62 semanas, que somando com os seus 49 anos, deu 483 anos, faltando 7 anos para se cumprir a profecia. São 7 anos da grande tribulação, no final da grande tribulação Jesus volta, e aí vem a redenção de Israel, como ele prometeu, né? Como ele prometeu lá no Daniel 9. Tá? Então eles têm uma promessa por causa da aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. Só você ler o Pentateuco que isso é bem explícito, tá? Pentateuco, para quem não sabe, é Gênesis, tá? É o livro do Êxodo, é o Levítico, é o Números, é o Deuteronômio, tá bom? Então, isso vai se cumprir, tá bom? Vai se cumprir.
E é de uma forma muito detalhada, muito rica, né, que a gente vê isso na Bíblia Sagrada, o que é muito importante para nós cristãos. Então Jesus ele vem com a igreja, todo olho verá, né? E a Bíblia diz sobre a salvação nacional, né, de Israel, dos que se arrependerem, de nações que estarão com Israel também que se arrependerão, tá? Não é só limitado a Israel, mas por causa da promessa que Deus fez ao povo de Israel, outras pessoas serão alcançadas. E a igreja, ela tem que se preparar agora, pregar a tempo e fora de tempo, como diz 2 Timóteo 4, por causa da grande apostasia. A gente está vivendo esse período de apostasia é desviamento da fé cristã, sabe? O que vai culminar, sabe o quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo que a Bíblia diz? O que é o pecado sem perdão que a Bíblia diz? É a apostasia. Por quê? Porque a apostasia vai fazer você distorcer a verdade santa. Automaticamente, quando você distorce a verdade santa, você está combatendo o Espírito Santo, você está anulando a ação do Espírito Santo, você está rejeitando a verdade do Espírito Santo. Então você vai impedir que ele haja e você vai abraçar uma mensagem distorcida, uma mensagem liberal, uma mensagem que vai ali totalmente rejeitar a verdade. Quando você rejeita a verdade, você rejeita Cristo. Quem atua pela palavra é o Espírito Santo. À medida que você sufoca o Espírito Santo, ele se afasta, porque ele não compactua com a mentira. Vai chegar um momento que a pessoa está tão cega pela apostasia que ela não sente mais a necessidade de arrependimento, ela não sente mais constrangimento por estar fazendo coisas erradas, você entendeu? E ela vai a fundo na mentira. A Bíblia diz que os homens amontoarão para si mestres, falsos mestres, conforme as suas concupiscências. Eles tendo como comichão nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina. Então veja, Paulo fala isso em 2 Timóteo 4, sobre essa grande apostasia, o que vai levar à blasfêmia contra o Espírito Santo e pecado imperdoável. Mas a igreja, a Bíblia diz que nós temos que pregar, insistir a tempo e fora de tempo. Prega com toda longanimidade e doutrina. Então nós temos que pregar. Nós temos que pregar, nós estamos vendo uma parte da igreja corrompida. Só você vê o YouTube aí, você vai ver todo dia escândalos, igrejas estranhas. Na verdade, assim, essas igrejas evangélicas com doutrinas estranhas são seitas, tá? Não são igrejas evangélicas. A noiva do Cordeiro é santa. A noiva do Cordeiro não se contamina. Agora, a falsa noiva que se prostitui com o mundo, tá? Essa daí é uma seita evangélica. São seitas evangélicas, tá bom? Então, foge dessa Babilônia aí. Vai para uma igreja séria que prega a palavra de Deus. Foge dessas Babilônias, né, desse tanto de voto que se vende, de carnês, de dinheiro, dessas doutrinas esotéricas, espíritas dentro da igreja, esse monte de falso profeta que tem um monte de revelação, sabe, estranha, que não vem de Deus, denegrindo o verdadeiro evangelho. Foge dessas tranqueiras aí, irmãos, porque isso daí vai levar você para a condenação eterna. Tá? A Bíblia diz: o santo santifique-se ainda. O sujo, suje-se ainda, porque ele está mergulhado na apostasia. Automaticamente, esses são os que perdem o Espírito Santo, que abraçam a heresia, a apostasia, se desviam da verdadeira fé e blasfemam contra o Espírito Santo, perdendo a salvação. Então, desses daí você foge, tá bom? Persevera. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 8. Né? Então, persevera, né? Não nega os seus princípios, seus valores. Foge dos falsos crentes, das falsas igrejas. Não venda os seus valores, não negocie os seus valores. Persevere na sã doutrina, guarde os princípios e mandamentos, né? Até Jesus voltar. Tá bom, querido? Deus abençoe sua vida. Vou te pedir para você, né, curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e depois compartilha com o maior número de pessoas possível, para que outras pessoas possam ouvir a mensagem de Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, na paz do Senhor Jesus.